o tema apresentado foi a vida futura. Que raio de vida futura é essa? Se a gente parar para pensar, nada mais é do que a continuidade da vida. Então, se eu hoje sofro, vou continuar sofrendo eternamente? Não. Existe uma promessa em todas as religiões que o sofrimento vai acabar. Quando esse sofrimento vai acabar? Algumas religiões falam no juízo final. Quando todas as coisas se completarem, os tempos chegarem ao fim e que acabar todo o sofrimento da terra, os justos, os bons herdarão a terra e aqueles que são desequilibrados, que são maldosos, que são verdadeiros demônios encarnados, vão para os quintos dos infernos. Mais ou menos isso que as religiões falam, com outros termos, cada um dentro da sua religião. Mas, de qualquer forma, uma coisa comum a todas as religiões: a vida futura, ou melhor, a continuidade da vida. Nós todos acreditamos que nós somos espíritos eternos. Tem alguém aqui que não acredita que vai continuar vivendo, que não é espírito eterno? Ótimo, então todos nós acreditamos que nós somos espíritos eternos. Isso significa que nós estamos habitando um corpo de carne que não é o nosso corpo definitivo. Nós estamos ocupando um corpo de carne que vai morrer um dia, mas nossa alma imortal vai continuar viva. E por continuar viva, alguma coisa vai ser feita com ela. Ou a gente vai estar dormindo, aguardando o juízo final, ou, segundo a visão católica, vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório, ou, como dizem alguns, fica vagando por aí a alma nossa, por isso que tem casas mal assombradas. Então, cada um tem uma visão diferente do mundo espiritual. Os budistas falam no Nirvana, que seria similar a um céu. Eles se tornariam Budas, estariam no todo universal, fariam parte do todo universal. Aí já é uma visão panteísta. Panteísta considera que nós somos parte de Deus e para ele voltamos após a nossa morte. Então existem várias versões dessa vida futura, mas todas as religiões, dentro de seus termos, respeitam a continuidade da vida. E o que é melhor, todas elas falam a mesma coisa. Se você age bem, se você age corretamente, você vai receber um céu, um paraíso, um nirvana, um local onde você vai ter uma vida boa. Em contrapartida, de acordo com o nosso procedimento, com os nossos erros, com as nossas manias, essa vida futura promete ser uma vida de dores e sofrimentos, ranger de dentes. Então, de acordo com o nosso procedimento aqui na Terra, nós vamos ter uma vida futura alegre e feliz ou triste e sofrida. Depende de nós. Essa é a grande realidade. O Espiritismo ele acrescenta um detalhe nessa vida futura. Nós acreditamos que a alma, ou seja, nós, não temos uma só encarnação, porque uma vida só, uma encarnação só é insuficiente para que o espírito tenha a oportunidade de crescer, de evoluir. Por que a gente acredita nisso? Porque existe muita injustiça no mundo. Esse é um dos fatores. Existem outros, como nós acreditamos na comunicação dos espíritos, que os espíritos vêm até nós, conversam, falam dessa vida espiritual. Mas uma das razões que nos fazem acreditar na vida futura é na justiça de Deus. Nós acreditamos que Deus é bom, nós acreditamos que Deus é justo, nós acreditamos que pela sabedoria de Deus Ele faz o melhor para os seus filhos. Nessa posição nós somos os filhos de Deus. E como um pai não faz mal para uns e abençoa outros, tem que ter justiça nos atos divinos. E para ter a justiça no ato divino, se Ele permite que alguém nasça bonito, rico, saudável em uma encarnação, nada mais justo do que encontrar numa segunda encarnação a pobreza, a fome, o frio, a ingratidão, as drogas, por que não nascer no meio de uma favela ou em qualquer ambiente onde reina a droga, onde reina o vício. Então, nós, almas imortais, somos testados em cada nascimento. Sim, em algumas vidas nós temos do bom e do melhor, em outras vidas nós temos as dificuldades que nos testam. E é por isso que a gente vê nas palavras do Cristo uma realidade. Quando ele fala lá no capítulo número 5, nos primeiros versículos das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então está dizendo nada mais, nada menos para a gente que aquelas pessoas boas permanecerão aqui na terra. Mas sem falar o que vai ser o destino dos outros, nós observamos que ele fala: quem chora, um dia vai rir. E ai daquele que ri hoje, um dia vai chorar.
Então, aquele que tem todas as facilidades aqui nessa vida, nós acreditamos pelo fenômeno da reencarnação, que passaremos por todas as provas, seja ela boas, seja ela más. E assim nós teremos a justiça divina aplicada em nossas vidas. Enquanto a gente está em evolução, a gente vai sofrendo, aprendendo, pagando os nossos débitos. No dia que a gente chega à perfeição, nós vamos ser não tão bons quanto Deus, mas bons o suficiente para estar em contato com Deus, vê-lo face a face e fazer a vontade dele, porque a vontade dele vai ser igual à minha, porque eu vou ter tanto conhecimento, tanto entendimento como ele tem, né? No sentido de compreender a vontade dele. E nesse sentido eu serei um arauto, um anjo, um espírito que estará coordenando, ajudando outros espíritos a evoluir. Eu sempre vejo Deus como Pai. E o Pai coloca cada um de seus filhos em níveis diferentes, em patamares diferentes, para que eles evoluam. O anjo e a menina, Maria, elas vão para uma escola de 4ª série para baixo, porque eles são pequenos. A partir do momento que eles tiverem algumas compreensões, algum conhecimento, eles vão para a 5ª série. Agora, aqui na sala, com certeza tem gente de 2º grau, tem gente de universidade, tá? E isso falando espiritualmente. Então, num ambiente desse, a gente se mistura. Mas na vida, em determinados momentos, a gente está separado junto com os iguais. Então Deus coloca os iguais com os iguais para que eles se melhorem no atrito entre eles. As crianças do jardim aprendem a conviver umas com as outras, se beliscando, se machucando, se mordendo. Chega um momento que já não fazem mais isso. Aí já vão para a 1ª série, já vão para a 2ª série, já aprendem a sentar na cadeira, já fica prestando atenção, já aprende a escrever. Ao nosso lado existem espíritos, alguns deles são familiares, amigos, brincalhões. Tem os espíritos brincalhão que nem bom nem mal, e nós temos também os espíritos ruins. Quando a gente fala em vida futura, a gente acredita que existem diversos planos. Plano material é esse que a gente conhece, né, que a gente habita hoje. Não é nossa casa definitiva, nem morada definitiva, porque a gente morre, tá? Existe, quando a gente morre, né, locais muito evoluídos, onde espíritos bons, eles se reúnem, se agrupam, fazem verdadeiras cidades. Por que os espíritos bons fazem cidades? É justamente para não chocar a imaginação, o equilíbrio dos encarnados, que acabou de morrer. Se eu acabei de morrer, vi uma cidade só de luz, isso vai me chocar, vai me estranhar. Eu não estou acostumado com luz, com pessoas voando. Então eles fazem cidades espirituais, que ainda não são perfeitas, não são puras, não são o céu, mas cidades espirituais que têm mais tecnologia, mais limpeza, mais beleza. Então são cidades espirituais que eles fazem para nos receber. E assim como existem cidades superiores, existem também cidades inferiores, que são verdadeiras favelas, onde os espíritos desequilibrados também se reúnem. E por eles gostarem de jogo, de bebida, de sexo, de planejar a vingança, só um pouquinho, né? Eles atraem aquelas almas, aqueles espíritos para esses antros de sofrimento, a fim deles, as vítimas deles, sofrerem a consequência dos atos que fizeram em vida. Então, durante a nossa vida, a gente cria laços de amizade, compromissos com outras pessoas, em alguns casos, verdadeiros contratos. Se eu estou acostumado a conviver com determinadas pessoas, ao morrer, eu vou querer estar em contato com essas pessoas. Nós temos espíritos que nós temos contato durante o sono. Então, se eu durmo, vou para o bordel, quem vai me receber ao desencarnar vai ser os espíritos que eu convivo com eles durante a noite, os espíritos do bordel. Agora, se eu durmo, por exemplo, frequento a igreja de dia e durmo, frequento a igreja de noite, os espíritos que vão me acolher, vão me receber, serão os espíritos da igreja. Então, de acordo com meus contratos, minhas alianças, meus amigos espirituais, eu vou ser acolhido por esses amigos espirituais. O espírito tem consciência de que ele morreu? Nem todos. O que acontece é que a gente entra num tumulto tão grande que tem hora que a gente não tem nem consciência se está vivo ou se está morto. Fala o espírito, tá? Porque se você está em tumulto mental, né, você não aceita, não acredita que morreu, porque você tem um corpo, você tem dores, você tem vontade de comer, de beber. Então você sente todo o teu corpo e todas as necessidades. Quem que te prova que você morreu? A única coisa que pode te provar que você morreu
Com o tempo você se convence, porque você não tem como reviver, entrar em contato com algumas pessoas, não tem como fazer o que você fazia antes. Muitas vezes o espírito, quando ele morre e está em desequilíbrio, ele vaga. Vaga por onde? Por uma floresta, por um pântano, por uma favela. Ele fica vagando. E se ele vaga aqui na Terra, se é permitido a ele andar neste mundo aqui sólido, ele vai falar com pessoas que não vai responder. E aquelas que ele responde, ele não conhece. Ele luta, ele briga com outros espíritos. Ele fica fugindo, porque ele está em desequilíbrio. Ele vive um pesadelo que demora a acordar. Nós temos uma energia magnética, uma energia animal. E ao desencarnar, a maioria dos espíritos dispersa essa energia para o ambiente. Mas enquanto ainda não evoluímos, durante um certo período, umas semanas, talvez até um pouco mais de mês, aquele espírito que desencarnou, ele ainda está impregnado dessa energia. E essa energia ela pode ser vampirizada, o espírito vampiro, né, pode sugar essa energia da pessoa. Ou então, sei lá, se ele quiser aparecer para alguém, né, eu amo muito minha mãe, aí eu morri aqui, aí essa energia minha, esse magnetismo, esse ectoplasma é o suficiente, meu próprio magnetismo, para mim aparecer para minha mãe por algum instante. Nós temos inúmeros relatos de espíritos que falecem em Portugal e aparecem na Espanha, né? Porque o espírito ainda está envolto nesse magnetismo. E mesmo perdendo esse magnetismo, por ele não ser evoluído, ele ainda permanece ou na crosta da Terra ou ele afunda. Porque as regiões inferiores também é possível penetrar da Terra, porque para o espírito não tem barreira. O espírito ele pode atravessar uma parede, pode atravessar o fogo, pode atravessar a água, sem se queimar, sem se molhar, sem sentir a dureza da matéria. Em contrapartida, alguns espíritos que não sabem disso, se tiver uma porta fechada, ele não passa. Se não tiver um ônibus para ele subir, ele não se desloca daqui para ali. Então a vida futura para o espiritismo é mais ou menos essa. A vida continua, nós sofremos tudo que fizemos por merecer. Se nós somos pessoas boas, somos convidados, somos acolhidos pelos espíritos para os bons lugares. Se nós somos pessoas desequilibradas, se nós somos pessoas ruins, nós somos arrastados para os umbrais, para as regiões trevosas de dores e sofrimentos. Se não somos nem muito bom nem muito ruim, não tem merecimento nenhum, muitos espíritos permanecem na Terra. Fazendo o quê? Fazendo o que eles faziam antes. Né? Nós temos espíritos que moram nas nossas casas. Quem são esses espíritos? Um pai, uma mãe, um avô, um bisavô, um irmão, um parente que já morreu, que aceita ou não que já morreu, que sabe ou não que já morreu, mas que conhece aquela vida e continua sentando junto com a gente para almoçar, continua nos acompanhando na escola, na igreja, como se tivesse a vida normal, né, dele, só que é uma vida apagada, sem propósito. É como se ele fosse apenas no Big Brother, somente uma pessoa que assiste a nossa vida, interferindo no nossos pensamentos, dando sugestões boas e ruins, mas eles não saem da Terra.